Boa tarde, colegas. A pedido do colega Breno, estou preparando um pequeno tutorial bem simples, de modo bem amador, explicando as funcionalidades do mural eletrônico no âmbito do TRE Mato Grosso. Na verdade, o sistema é bastante simples, não existe sistema, né, para ser bem sincero. Ele utiliza o SDP e nós não fizemos nenhuma modificação no sistema SDP. As únicas modificações existentes são no banco de dados que o SDP utiliza. Mas primeiramente eu vou mostrar como tudo funciona e depois eu explico como é que funciona essa questão da adaptação do SDP. Tá? Então, primeiramente eu vou selecionar um processo. Esse processo tem que estar na carga da unidade, né? E a princípio, para ir para o mural eletrônico, um processo tem que ter registrado um despacho ou uma decisão por um dos gabinetes ou de juízes de primeiro grau ou de juízes de segundo grau, e depois a secretaria do tribunal ou o cartório eleitoral vai registrar a publicação da decisão. Ou seja, existe uma opção no SDP chamada registrar publicações de decisão. É o que nós vamos fazer agora, tá? Essa publicação, no ano não eleitoral, obrigatoriamente o meio oficial de publicação é o Diário da Justiça Eletrônico. No período eleitoral, existem outras duas formas de publicar decisões. Além de continuar existindo a publicação no DJE, passa-se a publicar também, em alguns casos, em cartório ou secretaria, que seria o mural, né? Ou em sessão plenária. Nesse exemplo aqui, a gente vai usar somente a publicação em mural. Então, primeiramente, eu vou selecionar aqui qual decisão eu quero publicar. Então, só existe uma decisão, né? Seleciono a decisão e ele diz que já está publicado no DJE. Eu só vou usar como exemplo, vou clicar aqui em nova publicação, né? E eu seleciono uma opção aqui chamada publicação em mural, né? Eu coloco aqui a data e hora da publicação, por exemplo, dia 27/4/2016, tá? E posso colocar aqui que às 14 horas que houve a publicação, tá? Independentemente de qual seja a data e a hora publicada, o que é feito no sistema é o seguinte: se eu clicar aqui em salvar, nessa opção verde de salvar, lá no banco de dados existe uma trigger, a tradução de trigger do inglês vem gatilho, tá? Existe um gatilho que quando eu salvo um registro de publicação em mural, tá? Ele automaticamente atualiza a data e a hora para a data e a hora do sistema, ou seja, mesmo que o usuário tenha informado uma hora errada, ele registra a hora correta, para evitar que o usuário engane o sistema. Por exemplo, é muito comum quando o mural é físico, o usuário colocar no mural às 15 horas, mas registrar que estava desde meio-dia no mural, né? Através do mural eletrônico isso não é possível, porque ele vai pegar a data e o horário do sistema. Então, se eu clicar em gravar, o que o mural eletrônico faz, na verdade, é nessa trigger, ele atualiza a data e hora corretamente no SDP e ele cria, ele tem um banco de dados paralelo e ele copia os dados dessa publicação para esse banco de dados paralelo, por um motivo muito simples. O SDP, ele é um sistema em constante modificação. Então, por exemplo, o processo pode ter um novo advogado, pode ser trocado o nome do advogado, pode ser excluído uma parte, pode ser feita uma série de modificações no processo registrado no CDP. Então, na verdade, ele tira uma cópia do processo naquele momento em que você gravou, para evitar, se por acaso no futuro mudou o advogado, aquela publicação não é para esse novo advogado, é para o advogado que naquele dia, horário, era o advogado do processo, por exemplo, né? Então, o sistema ele tira essa cópia por esse motivo, para manter a fidedignidade do processo naquele momento, né, em que a gente publicou. Eu não vou fazer o registro da publicação, eu vou cancelar aqui, porque é um processo verdadeiro, eu não vou registrar no processo numa base verdadeira, tá? Então eu vou cancelar, mas se eu tivesse registrado a publicação, ele iria automaticamente para o mural eletrônico, ok? Vou cancelar nesse momento e nós vamos abrir o mural eletrônico. Então vamos aqui no mural eletrônico. No site internet do tribunal, né, nós temos aqui a opção área jurídica
E dentro dos serviços judiciais eu vou encontrar aqui a opção mural eletrônico. Lembrando que no período eleitoral o mural ele acaba ganhando destaque e ele vira uma das páginas principais do tribunal, né? Então ele ganha um banner na página principal do tribunal. Mas como nós não estamos ainda no período eleitoral, ele não tem o destaque necessário, né? Então ele cai primeiramente numa página inicial, onde nós colocamos aqui na página inicial uma breve descrição do mural eletrônico, ou seja, de que ele é publicado somente no período de 10 às 19 horas, né? E ele só funciona em períodos eleitorais. No caso do TRE Mato Grosso, ele é regulamentado por meio da Resolução 1468 de 2014, né? E ele que define o que deve ou não ser publicado em mural, né? Eu não vou aqui abrir essa resolução, mas depois a gente vai encaminhar por e-mail de vocês a resolução para que vocês possam ter acesso. Vamos acessar, na verdade, o mural para a gente conhecer as funcionalidades do sistema. Então eu vou clicar para acessar o mural eletrônico, ele vai abrir uma página. Inicialmente essa página deveria mostrar as últimas publicações do mural, mas como nós estamos em período não eleitoral, ele não aparece nenhuma publicação. Por quê? Porque ele mostra somente as publicações dos últimos 3 dias, né? Como nos últimos 3 dias, nós estamos em abril de 2016 e a gente não está no período eleitoral, não há nenhuma publicação no mural. Então eu vou clicar aqui em filtros e vou selecionar uma outra opção para que a gente possa ver as publicações. Então eu vou selecionar uma data em que eu tenho certeza que houve publicação. Por exemplo, setembro de 2014, ou seja, no mês anterior ao mês da eleição, com certeza houve publicações no mural eletrônico aqui do TRE Mato Grosso. Então eu vou pegar do dia 1º até o dia 10 de setembro, tá? E vou clicar em pesquisar e ele vai me mostrar as opções do mural, tá? Então inicialmente ele mostra sempre da publicação mais recente para a publicação mais antiga. As publicações elas ganham um número, né? No caso aqui, publicação número 215, esse número é sequencial para a gente ter um certo controle sobre isso. Se eu for descer bem, eu vou verificar que a anterior é 214, depois é 213, ou seja, se houvesse uma nova publicação, a 216, ela viria antes da 215, ou seja, o mural quando ele abre sempre as mais recentes, e você quando atualiza o mural, ele sempre mostra a mais recente primeiro, e as mais antigas vão ficando mais para baixo, né? Ok. Dentro dos dados da publicação, nós temos aqui então a unidade publicadora Secretaria Judiciária. Esse processo da eleição 2014 e a única unidade publicadora que existia na eleição 2014 era a Secretaria Judiciária. No caso da eleição municipal 2016, o mural vai ser utilizado também pelos cartórios eleitorais. Então, essa unidade publicadora, ela pode ser o cartório da primeira zona eleitoral, da segunda zona eleitoral e assim sucessivamente, conforme o caso. Ele mostra aqui o processo e há um link no processo para o acompanhamento processual do TSE. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o andamento processual do TSE para que eu possa verificar. Posso clicar em todos e ver o andamento desse processo especificamente aqui, tá? Eu não vou entrar no mérito dele, vou fechar esse andamento. E aqui a procedência, o assunto, todas as informações vêm do SDP. Na verdade, quando a gente clicou lá em publicar em mural, ele tirou uma cópia do que estava no SDP e gravou numa base de dados auxiliar, que é uma base do mural, né? E aqui eu tenho o representante, os seus advogados, o representado e seus advogados, né? E quem era o relator do processo naquele ano de 2014, né? O tipo de decisão, foi uma decisão interlocutória do juiz, né? E que data que foi publicado no mural. A gente grava a data, não só o dia, mas o horário, inclusive em minutos. Eu me lembro bem que quando teve a audiência pública no TSE, houve uma discussão determinando que alguns advogados queriam que publicassem em horários fixos. Nós optamos por publicar no momento em que chega, para que não houvesse atraso. Como mural eletrônico, o advogado pode ter acesso, inclusive, do seu próprio celular. Eu vou mostrar depois num vídeo adicional como ter acesso ao mural por meio do seu próprio celular, ok? Então, vamos ver agora o conteúdo da decisão. Então, o conteúdo da decisão, basta clicar nesse link e ele vai abrir o arquivo PDF, onde tem o conteúdo da decisão que o juiz proferiu. Esses dados são montados, né, em tempo real. Então, a gente tem aqui um cabeçalho simples, né, informações sobre o processo que foram extraídas do SDP. No momento que eu cliquei em publicar o mural, ele tirou essa cópia desses dados e gravou numa base de dados auxiliar, né? E essa decisão também, ela foi registrada no CDP em modo texto, e quando a gente clicou em publicar decisão, a gente simplesmente pegou esse dado e repetiu ele numa base auxiliar, que é a base do mural, né? Então aqui está a decisão proferida pelo juiz, que foi publicada em
mural, né? E ao final dessa decisão, a gente coloca aqui a data que ela ocorreu, os dados do relator do processo, né? E a gente coloca uma certidão de que ela foi publicada no mural no dia 10 de setembro de 2014, às 18 horas e 47 minutos, né? E é criado um hash aqui para fins de conferência. Se alguém modificar o conteúdo, a nossa TI tem condições de minimamente dizer se esse conteúdo é verdadeiro ou não, né? Mas eu vou fechar aqui e vou mostrar algumas opções de busca dentro do mural para que a gente possa ter uma noção do que eu estou falando. Antes disso, só mostrar aqui uma certidão de publicação que a gente utilizava para juntar no processo. Ou seja, o servidor que fez a publicação, ele gerava essa certidão, ou seja, a gente colocou na internet, na verdade, para obrigar o servidor a conferir se a decisão realmente estava no mural, e aí, como estava, ele gerava a certidão, imprimia essa informação e juntava ao processo, ou seja, a certidão de que ele colocou no mural eletrônico aquela decisão, né? Okay? E agora vamos fazer umas opções de pesquisa. Então eu vou clicar aqui em filtros. Vocês já viram que eu fiz uma opção de busca por data, mas eu posso também pesquisar por nome de advogados. Por exemplo, eu vou pegar aqui um advogado aqui, esse Eris Alves Pondé, tá? Então eu vou digitar o nome dele aqui. Quando eu começo a digitar o nome do advogado, Eris, ele começa a fazer filtros para selecionar os advogados que atendem aqueles critérios dentro do cadastro do SDP, tá? Então eu seleciono esse advogado e faço uma pesquisa, por exemplo, tá? Então ele vai pesquisar naquele período somente as publicações em que apareceu esse advogado. Então, por exemplo, a publicação 215 tinha ele. Vamos ver se aparece alguma outra? A 212 também tem esse advogado, ou seja, não apareceu a 214 nem a 213, por exemplo, né? Vou fazer uma outra opção de pesquisa aqui. Eu vou limpar o nome do advogado, tá? E eu vou colocar pelo nome da parte, tá? Então vou colocar aqui coligação, tá? E ele aparece aqui a coligação. Por que aparece várias vezes a coligação? Porque no SDP, ao invés de registrar como uma única parte, ela foi várias vezes, de forma, na minha opinião, equivocada, cadastrada várias vezes a mesma parte. Esse problema acontece por um motivo simples. O SDP, a partir do novo CPC, vai nos obrigar a que a gente cadastre por CNPJ ou CPF da parte, de forma que a gente tenha uma parte única e evitar que a gente cadastre 2, 3 vezes a mesma parte. Então esse erro acontece por isso. Olha o tanto de vezes que aparece a mesma coligação, tá? Então isso aqui é na minha opinião, um equívoco. Eu não vou ficar procurando aqui por nome da parte, porque vai ser complicado por conta disso, né? Além disso, eu posso selecionar aqui por unidade publicadora. Tá vendo aqui? Eu coloquei uma zona eleitoral só para a gente poder ter noção do que eu faria. Inicialmente, em 2014, só foi usada a Secretaria Judiciária, mas aí para vocês terem uma noção de como funcionaria, eu coloquei mais uma zona eleitoral aqui. Basicamente é o seguinte, nós teríamos na eleição municipal, no caso de Mato Grosso, 60 cartórios eleitorais, eu escolheria qual cartório eu quero ver publicação, eu seleciono um cartório e mando pesquisar, ele vai pesquisar todas as decisões daquele cartório eleitoral, tá? Então, é um mecanismo que a gente encontrou de filtrar por cartório, porque o advogado às vezes quer ver só daquele cartório, não quer ver do outro cartório, por exemplo, né? Então o mural ele vai mostrar a princípio o estado inteiro, que seria uma coisa gigantesca. Então para poder filtrar isso, o advogado teria que dizer qual cartório ele quer ver o mural, né? Vou voltar para a Secretaria Judiciária aqui. Eu também poderia ver a publicação por números iniciais e finais. Então, por exemplo, eu vou ver aqui do número 211 até o número 213, ok? E vou clicar em pesquisar. Então ele mostra aqui 213, que é o mais recente primeiro, depois ele mostra o 212 e por último o 211 e não mostra as demais publicações. Por que essa questão do número? Porque o tribunal, o advogado, na verdade, ele vê que a última vez que ele olhou estava no número 213. Ele tem que entender que daqui para frente, se ele já leu o mural até esse momento, ele não precisa ler mais tudo de novo, ele só precisa ler as próximas que chegarem depois do número 213. Então, por isso que o tribunal mostra essa informação por número da publicação, que é uma numeração sequencial que o usuário não tem como interferir nessa questão do número da publicação. Basicamente, vocês perceberam que o mural não tem um sistema, na verdade, ele só tem esse tela de consulta, né? Ele consulta uma base de dados e essa base de dados é construída a partir do evento, numa trigger que é montada no banco de dados do SDP, né? E no evento, quando eu clico em salvar, ele verifica se
se você está publicando em mural. Se estiver publicando em mural, ele automaticamente cria uma cópia dos dados e joga nessa base. E, estando na base, ele é mostrado na consulta. Então, não tem sistema, é uma coisa muito simples de se utilizar. E o usuário, na verdade, não precisa escanear a decisão, não precisa fazer uma assinatura digital da decisão ou coisa desse tipo, até para que a gente pudesse ter um mecanismo rápido, simples de se utilizar, né? Então, o mural é isso. A gente está à disposição para mais dúvidas. E dizer também que o mural ele funciona de forma responsiva, ou seja, ele funciona para celulares também, ou seja, quem estiver acessando o mural a partir de um celular consegue ver a mesma decisão, só que num formato mais comprimido, mas é bem simples e bem tranquilo de se ver no mural eletrônico. A gente está à disposição para qualquer dúvida. Era isso, muito obrigado.